Boa tarde, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar o nosso já habitual abraço. Sempre gostoso. E acho que daqui para frente, mesmo pessoalmente, os abraços continuarão sendo virtuais, né? É bom a gente começar a preparar a nossa cabeça e o nosso coração para isso, para darmos abraços sem toque, pelo menos por um tempo, até chegar uma vacina aí forte e poderosa que vem direto nos salvar, nos ajudar, né? Vamos hoje começar o nosso trabalho naquela continuação, contando um pouco das minhas histórias, das minhas experiências e do que eu tenho vivido em relação ao teatro. Se der tempo eu começo hoje, se não na próxima aula a gente vai conversar também sobre as experiências que eu tive em cinema e em TV. São poucas experiências, mas que dá para ter alguma troca a partir disso, alguma reflexão sobre o trabalho e uma compreensão também de como a gente deve levar a vida profissional muitas vezes. Hoje a gente vai continuar falando da Mancha Roxa. A Mancha Roxa é um texto do Plínio Marcos, igual aquele texto que a gente havia falado que era o Querô, que era de um autor chamado Plínio Marcos. A Mancha Roxa também é do Plínio Marcos. É uma peça que, para eu fazer, eu e uma amiga minha, a gente queria fazer um projeto nosso com personagens que a gente gostasse, que a gente escolhesse fazer, que a gente não tivesse que fazer um teste para aquilo, que a gente fizesse algo que tivesse a ver com o que a gente queria trabalhar e falar naquele momento. Na época, a gente estava pensando em fazer uma peça que é maravilhosa, do Strindberg, que é aquele mesmo autor da Senhorita Júlia, que é uma peça que eu fiz no Célia Helena, que era uma peça chamada O Pelicano, que é belíssima, aliás. É uma das peças mais bonitas que eu já vi. E a gente queria fazer O Pelicano. A gente apresentou a peça, o projeto, para um diretor chamado Roberto Lage, um excelente diretor de teatro. E o Roberto Lage falou para a gente: dá uma lida nessa peça aqui do Plínio Marcos. E deu para a gente ler A Mancha Roxa. Todos os papéis eram muito fortes, muito intensos. E a gente se apaixonou pela Mancha Roxa também. E resolvemos fazer. Então a gente correu atrás de produção, tudo mais. A minha amiga, ela fez a produção quase inteira sozinha, porque eu já trabalhava fora e não tinha tempo para ficar correndo atrás das coisas. Era uma época que não era todo mundo que tinha computador, ela tinha computador, eu ainda não tinha, e eu não trabalhava na prefeitura ainda faz muito tempo. Foi em 2000. E aí a gente ensaiou, fomos atrás de tudo, elenco, tudo. Ensaiamos, fizemos o espetáculo, e é um espetáculo que a gente fazia muito próximo do público, muito próximo mesmo. E dava para ser feito até se a gente quisesse numa sala, num quarto, porque era bem próximo. E então a gente não precisava utilizar aquela voz colocada que a gente normalmente trabalha no teatro. A gente tinha que utilizar uma voz mais tranquila, não de emoção tranquila, uma voz mais baixa. E como eram personagens que se passavam num presídio, que moravam, que estavam presas num presídio, numa cela, então eram personagens que a maior parte do tempo elas não podiam falar muito alto, porque senão ia chamar a atenção de carcereiro, essas coisas, era só mulher em cena. Então elas tinham que falar muito baixo. Então a gente fazia a peça
em lugares pequenos e tínhamos que falar sussurrado. É muito difícil isso também. Tanto é difícil fazer uma peça falando a céu aberto, tudo, ou, que nem eu falei do Cidadão Brasil, fazendo espetáculo para a escola, aquele pessoal falando durante a peça, o público, então aquela coisa difícil para concentrar. O caso da Mancha Roxa era o oposto, a gente tinha que dar intenção muito forte, às vezes, intenção de querer bater, de querer amar, várias intenções, no sussurro. E eu posso falar para vocês que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Desculpa, o barulho é a cadeira que eu tô aqui, faz um barulhinho. É muito difícil dar intensidade de personagem no sussurro. Exige muito também da voz. Então, isso que eu estou falando para vocês é para vocês verem que o trabalho que vocês fizerem com a voz de vocês tem que ser diário, tem que ser sempre, porque a voz é exigida de formas muito diferentes no teatro, muito diferentes. A gente não faz sempre a mesma peça, no mesmo lugar, com o mesmo tom de voz, cada processo é um processo. E a Mancha Roxa só tinha um momento que a gente literalmente gritava, mas o restante ela era sussurrada, então você tá brigando, quebrando pau na cena, no sussurro. É dificílimo. Podem até fazer esse exercício em casa, de pegar um texto, escrever uma fala que seja brigando com alguém e tenta fazer isso sussurrando. Não é fácil. Você tem que estar com a emoção do personagem muito forte em você e uma consciência cênica de que você tem que falar baixo, mas de uma forma que a pessoa que está do lado entenda. Então não adianta ser aquele sussurrando de alguns de vocês que me mandam às vezes vídeo que eu não consigo nem escutar o que você está falando diante do teu celular, de tão baixo que você está falando. Quando eu digo sussurro em cena, é isso aqui, é falar, é como se eu estivesse falando sussurro, mas todo mundo tem que entender o meu sussurro. Não, todo mundo vai ter que entender. É um sussurro que as pessoas estão próximas, mas elas têm que entender. Não adianta eu falar um sussurro que seja assim. Se eu falar um sussurro desse jeito, ninguém me escuta. Não adianta eu falar um sussurro que seja assim. Se eu falar desse jeito que eu acabei de falar, ninguém me escuta. Então tem que ser um sussurro que ainda tenha uma projeção de voz. Senão ninguém vai entender. E isso não pode sair da minha garganta, senão vai machucar e doer. Então não é fácil, né? Então saibam que sempre que eu falar sussurrar em cena, falar baixo em cena, o baixo é no mínimo isso que eu tô falando aqui agora. Abaixo disso é complicado, porque as pessoas têm que entender as palavras. Aquilo que a gente conversa nas aulas de articular bastante, fazer muito trrr, brrr, aquela velha história, bastante para poder. Quanto mais baixo você tem que falar em cena, mais mexer a boca você vai ter que mexer para que as pessoas entendam do que você está falando. Então, a Mancha Roxa foi uma peça bastante gratificante. A gente fez em mais de um lugar e a gente teve esse trabalho vocal, que era um trabalho específico e difícil. Na época que eu estava fazendo essa peça, eu cometi um engano. Mas é um engano de uma ingenuidade enorme da minha parte. Eu estava trabalhando em outras coisas para ganhar dinheiro, aquela velha história da vida de ator, e eu estava trabalhando como demonstradora em mercado de produtos, tudo. E tinham me colocado num lugar que era um trabalho temporário, só para tirar uma grana, para não passar necessidade, né? Porque teatro é muito difícil ganhar dinheiro com isso. Então eu já aviso vocês, então eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. E aí me colocaram numa parte gelada do supermercado. Então as minhas costas
ficavam do lado de uma parte de congelador. E como eu estava fazendo uma peça que eu sussurrava, hoje em dia eu tô uma caca véia, eu jamais faria esse trabalho. Eu falaria, olha, não tem como me colocar em outro local, ou eu pegaria um outro trabalho, porque como é temporário, eu poderia dizer, ó, esse não dá para eu fazer por questão de saúde, mas se for em outro lugar do mercado eu consigo, tudo. Na época eu não tive esse conhecimento, essa experiência, e eu sussurrando à noite e trabalhando no mercado, num espaço frio, com ainda ar-condicionado e congelador nas costas, eu perdi totalmente a voz. Eu fiquei muda. Então, assim, não é que eu fiquei muda muito tempo, mas eu fiquei muda alguns poucos dias. E aí isso prejudicou meu trabalho, eu fui obrigada a sair do processo. Uma outra atriz entrou no meu lugar. Com o tempo eu melhorei tudo, mas eu tô falando isso para vocês porque prestem muita atenção quando vocês estiverem fazendo um processo de teatro, seja no curso de teatro, na oficina que a gente faz, seja no processo profissional, seja onde for, tomem cuidado com o corpo e com a voz de vocês. Tomem cuidado com o corpo e a voz de vocês. Se você sabe que vai fazer uma peça e você é sensível para sorvete, evita sorvete. Ah, não posso nunca? Não, não é que não pode nunca. O ideal seria não, mas evitem. Existem coisas que podem fazer mal. Se vocês procurarem no Google, tem várias coisas que podem fazer mal. Tomar leite em excesso, o próprio chocolate não é bom para as amígdalas. Então vocês têm que pesquisar, tomar cuidado, cuidem da voz de vocês e lembrem, sussurrar em cena é falar num tom que as pessoas ouçam. Eu tô falando assim, mas as pessoas estão me ouvindo e estão entendendo que isso é um sussurro. Mas vão me entender porque eu tô falando de uma forma que elas entendam. Se eu falo assim, aí não dá, gente. Ninguém vai me entender. Ninguém vai me entender se eu falar desse jeito. Entenderam? E esse espetáculo, ele foi bastante forte, intenso. Fomos... eu acho que cada uma de nós fez tudo o que podia para que o espetáculo desse certo. Que é cada uma de nós se esforçou ao máximo em relação aos próprios personagens. Então teve esse momento gratificante. Tem uma peça que eu fiz, O Homem de La Mancha, que é um musical, eu fiz aqui no Taboão da Serra, com a direção da Abigail Wimmer. O Homem de La Mancha é de Daley Wasserman. Eu não sei se eu estou falando certo o nome. É D de dado, A-L-E, depois o outro nome, W-A-S-S-E-R, R de rato, M de Mayra, A, e o final acho que é M ou N. É Daley Wasserman, eu acho. Desculpa não lembrar o nome do autor, isso é importantíssimo. Esse espetáculo Homem de La Mancha, ele é inspirado no Don Quixote de La Mancha. É um livro, uma história maravilhosa, uma das histórias mais lindas que existe. E o Homem de La Mancha fala sobre o sonho, sobre sonhar um sonho impossível, sobre a imaginação, até onde a imaginação da gente leva a gente, e em determinados momentos a imaginação até cura feridas que porventura a gente tenha emocionalmente. Uma coisa que eu não falei, mas é importante, cada processo que eu fiz, sem exceção, dos mais simples, que aliás vários eu não falei aqui para vocês e nem vou falar, porque seria coisa demais. Desde esses trabalhos que eu não vou falar, até os que eu estou falando, todos eu tive
um aprendizado não só um aprendizado técnico do trabalho, do ofício, mas eu tive um aprendizado humano. Todo personagem que a gente faz, todos os colegas que a gente faz profissionalmente, a gente aprende. A gente aprende para a vida, aprende coisas que fazem a gente refletir sobre nós mesmos, sobre a vida que a gente tem, sobre os outros. Então, sempre que pegarem o processo, mas é um processo com a senhora que é super simples, professora. Sim, mas pensem sobre aquilo. Pensem o que eu estou aprendendo com esse trabalho. Eu briguei com fulana ontem no ensaio. Então, essa briga talvez seja um elemento de aprendizado que eu tenha que ter aí. Eu preciso aprender algo do meu lado e fulana tem que aprender algo do lado dela. Eu briguei com a professora, ou briguei com o diretor. Pensem, sempre pensem. O que eu tenho a aprender com este processo? E com essas pessoas que me rodeiam neste trabalho. Abram o coração de vocês para o aprendizado. Não tenham medo de perceber que erraram. Não tenham medo de pedir desculpas. Se coloquem por inteiros nos processos artísticos, porque quanto mais vocês se colocarem, melhor vai ser o trabalho de vocês no futuro. O Homem da Mancha, o musical, a gente fez através de testes que demorou, acho que mais de um mês, testes tanto vocais para o canto, como testes de interpretação. E a gente foi testando vários personagens nisso, e testando voz, e testando falas. Eu fiz uma personagem chamada Aldonza, que é a personagem que o Don Quixote se apaixona durante o espetáculo. É um trabalho muito bonito, seria muito interessante que vocês pesquisassem. Teve uma montagem linda que o Miguel Falabella dirigiu também. Pesquisem, porque é um texto que faz a gente se tornar pessoas melhores. Fiz A Escada, de Jorge Andrade, com a direção do Orias Elias. Olias, eu ia falando. Orias Elias. A Escada é uma peça que ela reflete um tempo mais antigo. Eu tinha falado, quando a gente conversou sobre Jorge Andrade, eu falei um pouco sobre os textos dele. Perdão. Ele sempre acaba falando um pouco, a gente entende melhor a história do Brasil, história do café, tudo isso através dos espetáculos dele. Entende até um pouco do racismo, dependendo do caso. E A Escada é um espetáculo que fala de relações muito fortes, de pais e filhos, de irmãos, brigas entre irmãos. Eu fiz uma personagem chamada Maria Clara. O espetáculo que a gente fez era através do grupo Encena, que é um grupo que eu sempre indico para vocês conhecerem, o Clariô e o Encena. Porque o Encena sempre tem leituras dramáticas lá, tem apresentação de teatro todo sábado. Esse ano não, porque houve essa pandemia, mas sempre que as coisas estão ok, todo sábado tem apresentação, eles têm saraus online. Eu vou pegar a programação deles e passar nos grupos para vocês verem. Porque é um grupo maravilhoso, assim como o Clariô, e eles têm uma abertura muito grande para quem quer aprender, para quem quer trabalhar, para quem quer estar junto, fazendo trabalhos como atores. Então, o espaço deles, muitas vezes eles emprestam para ensaios,
ou para apresentação um dia lá, uma leitura dramática. A gente vai conversar numa outra aula, aliás, só sobre leituras dramáticas. Mas aí, assim, eu acho que o Encena é um grupo que é importante vocês terem conhecimento, é aqui no Taboão da Serra mesmo, que nem o Clareou, e é uma travessa da Avenida Intercontinental. E são pessoas que também amam o teatro e podem ensinar muita coisa do que vivenciar também um trabalho em grupo. Que aí eu vou falar do último trabalho de teatro para vocês, que é o Hospital da Gente, que eu fiz com o grupo Clareou, textos do Marcelino Freire, que é a vivência num grupo. Quando vocês pensam em ser atores, vocês não sabem o que é ser um ator profissional em vários âmbitos, assim. É o ator que trabalha na televisão, um ator que trabalha num grupo de teatro, um ator que trabalha por conta, que faz suas produções, que corre atrás. Tem vários tipos de formas de fazer teatro. Quando você está num grupo, normalmente os grupos são grupos de pessoas que não são ricas ou que têm que batalhar para conquistar cada coisa que elas têm. Então, normalmente, quando você faz parte de um grupo de teatro, o espaço onde fica o teatro, seja uma casa, seja um teatro de fato, seja um galpão, a limpeza desse espaço vai depender de vocês, atores, também. Não vai ter alguém pago para ir lá limpar para vocês. Vocês limpam, vocês fazem comida, vocês organizam o lugar. Em uma peça, você pode não estar como atriz e aí você vai estar na bilheteria cobrando o ingresso de quem entra, ou organizando o bar do teatro. Você não vai estar sempre trabalhando apenas como ator. Isso é importantíssimo porque você aprende a ser generoso, a não pensar só em você e acaba aprendendo muitas coisas que são possíveis fazer em teatro, além de atuar. Operar luz, operar som, fazer figurino, ajudar no cenário, ajudar um colega seu que está com dificuldade em fazer uma cena e você ajuda a dirigir ali a cena. Então, fazer parte de um grupo de teatro, na verdade, é a essência do fazer teatral, que é tudo aquilo à sua volta é parte do seu trabalho, do seu ofício cênico. Você vai falar, ai, mas eu quero ir lá ensaiar só a minha cena e sair. Num grupo teatral, isso não existe. Se for existir, você vai ter problemas sérios ali no grupo, porque ninguém faz só a própria cena e ponto. Todos estão lá para ajudar em absolutamente tudo, desde fazer uma pipoca para o grupo, até recepcionar quem está chegando, tem que fazer absolutamente tudo. Então, fazer parte de um grupo de teatro não é chegar bonitinho, fazer a peça, receber aplauso e tchau. Saiu o público, alguém vai ter que organizar o espaço, provavelmente, naquele mesmo dia. Então, a peça terminou, se ela começou 9 da noite, as peças em média têm 1h30, 2 horas. 10 da noite, você estará tendo de organizar todo o espaço. Essa peça, Hospital da Gente, a gente viajou pelo Brasil inteiro e pelo interior de São Paulo inteiro. A Escada eu viajei pelo interior de São Paulo. O Hospital da Gente eu viajei pelo interior de São Paulo, mas também viajei pelo Brasil. E assim, tem um cenário super complexo de fazer, tem que chegar antes, ajudar no cenário. Depois que termina a peça, você tá morto, porque sua energia vai naquilo, é emoção e tal. Terminou a peça, você recebeu os louros, né, dos aplausos, todo mundo te abraçando, te beijando, porque não era a época de corona. E a gente podia, na época não era virtual. Aí depois tinha que organizar todo o seu espaço, as caixas, organizar, limpar tudo.
Então, assim, a gente chegou a fazer a peça, por exemplo, sábado numa cidade e no dia seguinte, no domingo, a peça em outra cidade. Então, tinha que montar num dia, fez a peça, desmontou, voltou pro hotel, mal dormiu, porque tem que acordar muito cedo. No dia seguinte, mal dormiu mesmo. No dia seguinte, acordou, fomos para outra cidade, montamos o cenário de novo, fizemos a peça, terminou a peça, de novo desmontamos o cenário, voltamos para o Taboão da Serra. E esse voltamos para o Taboão da Serra não é rapidinho. Se você está numa cidade do interior, são 2, 3, 6 horas. Então, tô contando toda essa trajetória porque é punk, né? Muita gente quer ser ator, atriz e não sabe que o dia a dia é puxado. O decorar não é nada perto do que vem depois. Primeiro, o processo de decorar uma peça é a coisa mais rápida. Você decorou, e aí você vai começar a estudar o personagem e tudo mais. E no caso de um espetáculo que você continua estudando essa peça, esse personagem, enquanto você fizer. O Hospital da Gente a gente faz desde 2008. A gente faz essa peça desde 2008. Fizemos até o ano passado. Esse ano houve a pandemia, não teve a peça. Porém, teve uma versão em vídeo que, infelizmente, por causa do corona, só deu para ser gravado com 3 atrizes do elenco que, por acaso, moram juntas. Então, deu para elas fazerem. Eu participei apenas com áudio. Eu em áudio, é a minha voz em uma cena bonita da peça no final. É um trabalho muito bonito, muito lindo. Eu vou mandar para vocês darem uma olhada, acho que vocês vão gostar. Saibam que eu faço essa peça, que tem as minhas cenas não estão nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, mas vai ter a minha voz no finalzinho ali para vocês ouvirem. O teatro, eu tô acabando essa parte do teatro. Próxima aula a gente vai falar das experiências de cinema e TV, mas eu queria deixar claro uma coisa. Se você não sente o teu coração pulsar mais forte quando você está em cena ou quando você está diante de uma câmera, pensa bem o que você quer fazer na sua vida. Sabe aquela história, o teatro, ame-o ou deixe-o? Tô brincando aqui, mas não dá muito para explicar o amor pelo palco. Dá para se viver. Tudo isso que eu falei é muito pouco perto do que eu vivi. Eu vivi muita coisa, coisa dura, coisa difícil, coisa que me fez chorar e pensar que nunca daria certo. Coisas maravilhosas, felizes, parcerias, grupos, dificuldades, coisas engraçadas. Tudo isso eu passei no teatro e vou continuar passando. Porque é lá que é o meu lugar, no palco. E para vocês que também querem fazer do palco lugar para vocês, viverem e serem felizes, vem comigo. Fiquem em paz. Até a próxima aula e que vocês continuem se protegendo. Não deixem de andar com máscara. Não abracem ninguém. Amem sem abraçar. Neste momento é questão de vida ou morte. E para nós eu quero vida. Até a próxima.